pessoal, tudo bem? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que faltou experiência para o Grêmio no último Grenal. Várias análises vão nesse sentido, do Grêmio não ter jogadores cascudos, de faltar jogadores de hierarquia para o Grêmio no último Grenal. Eu quero dizer para vocês, ou pedir para que vocês não embarquem nessa ideia, porque na boa, gente, isso não é verdade. Eu só vejo duas possibilidades viáveis de análise lógica para a má atuação no Grêmio. E com certeza esse papo da falta de jogadores cascudos não é uma possibilidade lógica. O último Grenal, por exemplo, que foi empate na Arena 1-1, o Grêmio tinha o Rodrigo Eli com 30 anos, o Gemerson com 31, o Cristaldo com 28, o Dodi com 28 para 29 e nós não jogamos nada. Nos Grenais do ano passado, por exemplo, antes do Grenal de empate 1-1, o Grenal foi aquele do Beira-Rio 1-0 e só foi 1-0 por uma atuação monumental do Marquezin. Senão era para ser 4-0 para o Inter. O próprio Marquezin, 35 anos, o Grêmio tinha naquele Grenal, por exemplo, ou nos Grenais anteriores, naquele estava suspenso, o Reinaldo com 35, não é uma questão de idade, gente, não embarquem nessa. Aí tem o papo, por exemplo, de que falta bola, tá faltando qualidade para o grupo do Grêmio. Cara, o Grêmio trouxe o Kiki Oliveira por um caminhão de dinheiro. Antes de Kiki Oliveira e Wagner Leonardo, por exemplo, a maior contratação da história do Grêmio era o Pavon por outro caminhão de dinheiro. O Grêmio contratou o Lucas Esteves do Vitória, que embora não tenha jogado nada no Grenal, quando o Grêmio o contratou, todo mundo dizia que era um reforço que podia agregar. O próprio Wagner Leonardo, que foi bem no Grenal, com seus 25 anos. Então vem cá, será que é bola que está faltando? O Inter tem o Aguirre, por exemplo, que é super criticado, e o Aguirre foi bem no Grenal. Então, na boa, eu acho que não é por aí, não é bola que está faltando para o Grêmio também. Agora, tem duas coisas aqui pelas quais nós precisamos ter uma atenção muito especial. Primeira questão, para mim uma questão fundamental, certo? A direção do Grêmio precisa fazer um meia-culpa e assumir a responsabilidade de que a direção entregou reforços no último dia da janela e o Grêmio está pagando um preço caro agora, um preço muito alto, pela falta de entrosamento. Essa é a primeira leitura, eu falei que eram duas. A primeira é essa, o Grêmio tem um time bom, o Grêmio reforçou, só que como a direção contratou no último dia da janela, os caras não têm entrosamento. Tem jogador no Grêmio, e meio time do Grêmio tem 3, 4 jogos. O Wagner Leonardo tem 3 jogos pelo Grêmio, o Lucas Esteves tem 3 ou 4, o Amuso tem 3, o Kiki Oliveira tem 4, o Camilo tem 3 ou 4. Metade do time do Grêmio não chegou a meia dúzia de jogos. Esse é um ponto. O outro ponto, a outra possibilidade, é a direção entender que o problema não é bola, não é idade, não é entrosamento, o problema é de estratégia. E aí o Gardelon não é o técnico que a direção imaginou que fosse. São só duas possibilidades, gente. Entendeu? Eu não vejo como querer espancar a realidade para se criar uma narrativa. Não, o torcedor do Grêmio tem que aceitar que a realidade é essa. Eu vejo duas possibilidades viáveis que são essas duas que eu mencionei. Ou o técnico não é tudo isso, ou os jogadores chegaram com muito atraso e agora o Grêmio sofre pela falta de entrosamento. Quem vai definir qual é a leitura são os dirigentes do Grêmio. O debate que o torcedor vai fazer na mesa de bar, nos grupos de WhatsApp, o debate que a imprensa vai fazer aqui nos microfones, nos canais de YouTube, é pra gente definir a opinião de cada um. Mas o que vai definir o rumo do Grêmio é a decisão que os dirigentes vão tomar. O que está faltando? Entrosamento? Então deixa o Quinteiros trabalhar e a direção tem que assumir a parcela de culpa dela, que demorou muito para fazer as contratações. Ou a direção acha que mesmo sem o entrosamento ideal, o técnico tinha que estar fazendo o time jogar mais? Bom, aí joga a responsabilidade, troca o técnico, lá sei eu. Eu pelo menos acho que não é momento para se trocar treinador. Senão a gente vai ficar numa loucura correndo atrás do rabo, trocando de técnico a cada 2, 3 meses. Quinteiros chegou agora, já mostrou que tem qualidades, mas também mostrou que tem muitos problemas, principalmente a falta de repertório. Cabe agora a direção do Grêmio definir se é o entrosamento ou se o técnico está ficando abaixo das expectativas e aí fazer internamente as devidas cobranças. Tem o mérito do Inter do outro lado? Óbvio que tem, o Roger é um bom técnico, se preparou super bem.
Claro que tem o mérito do adversário, mas por parte do Grêmio, nós fomos muito culpados, muito responsáveis por esse placar ruim no Grenal e mais uma atuação constrangedora. Há muito tempo o Grêmio está escapando de ser goleado em Grenal e alguém tem que resolver o porquê que isso está acontecendo. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.